Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E na aula de hoje vamos falar sobre os autômatos com pilha. Então, os autômatos com pilha são dispositivos utilizados para reconhecer as sentenças que pertencem a uma linguagem livre de contexto. Ou seja, ao contrário das nossas gramáticas, né, livre de contexto, que tem como principal característica a geração das cadeias que pertencem a uma linguagem livre de contexto. Aqui, no caso, os autômatos são os mecanismos reconhecedores, tá, dessas linguagens. Então, os autômatos com pilha, ele tem um poder de reconhecimento estendido quando comparados aos autômatos finitos. Tá? Por quê? Porque eles utilizam, né, uma memória auxiliar, e essa memória auxiliar ela é organizada na forma de uma pilha. Tá? Então, os autômatos com pilha são semelhantes aos autômatos finitos, agora com a adição de uma memória auxiliar, sendo que essa memória auxiliar é organizada na forma de uma pilha. Então, aqui nós temos um pequeno diagrama, né, ilustrativo de como é que é o nosso autômato com pilha. Né? E, então, eu tenho aqui uma cadeia de entrada que será analisada e a máquina de estados finito. Né? E essa máquina de estados é que vai consultar agora uma memória auxiliar, e essa memória aqui representada por esta pilha. Então, uma pilha, lembrando lá, é uma estrutura de dados do tipo leaf, last in, first out, ou seja, o último elemento inserido na pilha é o primeiro a sair, o último que entrar é o primeiro a sair, né? E é diferente lá de uma fila, né, em que o primeiro a entrar é o primeiro a sair, né? First in, first out, aqui a leaf, que é uma pilha, o último elemento a entrar é o primeiro a sair, tá? Tem a capacidade aqui ilimitada, ou seja, ela vai ser de acordo com o tamanho da memória em que está se realizando o processamento da cadeia. A máquina de estados, ela pode, então, gravar, ler e remover símbolos. E toda essa leitura, né, toda essa gravação é realizada aqui na parte de cima da minha pilha, né, que é, no caso, o topo, ou seja, a pilha ela sempre vai crescendo no sentido da base até o topo, sendo que todas as operações da pilha são realizadas aqui nessa extremidade que nós denominamos de topo. Outro detalhe importante sobre a pilha aqui é que ela tem um alfabeto próprio, né, que é o denominado alfabeto da pilha, que pode ser igual ao alfabeto de entrada, que não é comum, mas pode ser. Ok? Bom, os dispositivos costumam definir a forma de operação, podendo ser. Então, a pilha ela pode ser uma pilha do tipo stack e uma pilha do tipo pushdown. Uma pilha do tipo stack, além das operações no topo da pilha, push e pop, né, ou seja, empilhar e desempilhar, ela permite que os demais elementos sejam acessados diretamente, somente para consulta. Então, numa pilha stack, eu posso ir lá, determinado endereço daquela pilha, eu posso consultar o elemento. Eu não posso fazer a operação de inserção nem remoção, apenas consulta. Mas eu posso acessar qualquer posição da minha pilha. Já as pilhas push-down, elas permitem o acesso apenas ao elemento armazenado no topo da pilha. Tá? E aí ela não permite o endereçamento dos demais elementos da pilha. Ou seja, eu não consigo ir lá e direto e acessar aquele determinado elemento. Apenas o elemento que está no topo dela. Então, os autômatos com pilha neste curso são apenas do tipo push-down, tá certo? Que nós vamos ver aqui na aula. Então, formalmente, um autômato de pilha, ou autômato com pilha, ele pode ser definido como uma cétupla. Ou seja, ele vai ter todos os elementos de um autômato finito, só que dois elementos a mais, que seriam o alfabeto da minha pilha, né? E esse alfabeto é finito e não vazio, e também ele vai ter um símbolo inicial da pilha, né? Que eu vou representar aqui por Z0. Os outros elementos são exatamente iguais ao de um autômato finito. Eu vou ter um conjunto de estados, um conjunto finito de estados, vamos ter um alfabeto de entrada, finito e não vazio. Nós vamos ter também uma função de transição, só que a gente vai ver que essa função de transição agora, eu vou ter que levar em consideração o conteúdo da pilha, tá? Vai ter um estado que é zero, que é único, e também ela pode ter um conjunto de estados finais. Ok?
Então, por convenção, tá? A gente vai sempre representar o conteúdo inicial da pilha como Z0. Tá? Então, toda vez que o autômato com pilha começa o reconhecimento de uma nova cadeia, eu vou ter que usar esse símbolo Z0. Ou seja, a nossa pilha inicializa com esse símbolo aqui Z0. Professor, poderia ser um outro símbolo? Poderia, né? O importante é que tem que inicializar com algum símbolo. No caso aqui, a gente vai inicializar por Z0. Existem algumas literaturas que consideram a possibilidade de não iniciar com nenhum símbolo a minha pilha. A gente não vai adotar essa metodologia aqui, ok? A nossa convenção aqui é que tenha que ter um símbolo inicial na minha pilha, tá? No caso aqui, a gente vai representar esse símbolo aqui por Z0. Ao longo de sua operação, os elementos da pilha são acrescentados e removidos da pilha. Então, eles vão ser inseridos, né? Sempre eles vão ser inseridos no topo, né? E removidos também do topo, ok? Então, em um instante de uma operação, uma cadeia, né, do nossa pilha, ela pode ser interpretada considerando os símbolos mais à esquerda como sendo do topo da pilha e os símbolos mais à direita da cadeia no final da fila, no final da pilha, no fundo da pilha, né? Melhor dizendo. Então, por exemplo, aqui, a palavra CADZ0. O que isso quer dizer? Quando eu tiver essa representação, nós vamos entender que o C é o símbolo que está no topo, depois vem o A, o D e o Z0, o elemento mais à direita, o elemento que está na base. Tá? É como se eu pegasse essa palavra, né, e girasse no sentido horário. E aí, no sentido horário, eu armazenasse ela numa pilha. Né? Eu vou empilhando os elementos, até começando do Z0 até o C. Tá? Ou seja, eu vou empilhando os elementos da direita para a esquerda, sendo que o C é o último elemento a entrar, então ele vai ser o primeiro a sair. É a operação last in, first out. Okay? Então, nas nossas convenções, quando a gente tiver a palavra, né, aqui a palavra representada na pilha, lembre-se que o elemento mais à esquerda é o elemento que está no topo, e o elemento mais à direita é o elemento que está na base dessa pilha. Okay? Em relação à função de transição, existem 4 casos particulares aqui nos autômatos com pilha. Então, o primeiro é o autômato com pilha é um autômato com pilha determinístico, sem transições e vazio. Tá? Depois nós temos o autômato com pilha determinístico com transições e vazio. Aqui já é importante destacar essa relação, essa questão da transição vazia, né? A transição vazia aqui, ela tem a mesma definição que nós estudamos quando estudamos os autômatos finitos. Ou seja, a transição vazia permite ao autômato movimentar de um estado para o outro, né? E de um estado para o outro, sem a necessidade de ler um símbolo da minha fita de entrada. Ou seja, independente do símbolo que está na fita de entrada, há um movimento de um estado para o outro do nosso autômato. Tá? Ou seja, é como se o cursor permanecesse fixo, né? Mas há um movimento de um estado para o outro. Né? Então, essa é a característica da transição vazia, e aqui é a mesma definição. Tá? Existe também os autômatos com pilha não determinístico sem transições e vazio, e os autômatos com pilha não determinístico com transições e vazio. Aqui também eu já queria destacar, provavelmente mais para frente eu vou reforçar isso ainda nessa aula, essa relação do não determinismo para os autômatos com pilha. Quando nós estudamos os autômatos finitos, nós vimos que o não determinístico para os autômatos finitos, ele não favorece ou ele não aumenta o poder computacional do autômato. Em outras palavras, o não determinismo nos autômatos finitos, ele não muda a capacidade de reconhecimento do nosso autômato. Ou seja, os autômatos finitos são equivalentes, os autômatos finitos deterministas são equivalentes aos autômatos finitos não determinísticos. Eles reconhecem a mesma classe de linguagem, que são as linguagens regulares. Agora, o não determinismo aqui para os autômatos com pilha, né, que nós estamos estudando nessa aula, essa característica do não determinismo dos autômatos com pilha já influencia na capacidade de reconhecimento do autômato, ou seja, os autômatos com pilha, eles reconhecem uma classe maior de linguagens do que os autômatos com pilha determinísticos. Ou seja, os autômatos com pilha não determinística reconhecem exatamente a classe das linguagens livres de contexto, enquanto que os autômatos com pilha determinística reconhecem apenas uma subclasse, uma subcategoria dessas
dessas linguagens. Então, aqui sim, o não determinismo, ele aumenta o poder computacional, né, do nosso autômato, ou seja, permite que meu autômato com pilha reconheça exatamente todas as linguagens que são livres de contexto. Já os autômatos com pilha determinística, eles são mais limitados. Ele já reconhece apenas uma subclasse das classes das linguagens livres de contexto, ok? Provavelmente eu vou falar isso ainda nessa aula, mas eu já estou logo destacando aqui para vocês, que é importante. Tá? Bom, em relação às configurações, né, do nosso autômato com pilha. Então, a configuração inicial de um autômato com pilha é definido pelo estado inicial, que é Q0, é único. O cursor ele deve ser posicionado sobre a célula mais à esquerda da fita de entrada. Aqui um detalhe importante, a fita de entrada ela é idêntica ao dos autômatos finitos, ou seja, ela é limitada ao tamanho da cadeia que se quer ser analisada, né? E ela é limitada e sempre o cursor ele vai se deslocar da esquerda para a direita. Então, o cursor ele é posicionado na célula mais à esquerda da fita de entrada. E o conteúdo inicial da pilha é inicializado com o símbolo inicial Z0. Então, algebricamente, representamos assim, Q0, W, no caso aqui é a cadeia que se quer reconhecer, e Z0. Então, essa é a configuração inicial. A configuração, então, qualquer de um autômato com pilha é definida, então, da seguinte maneira. Eu vou ter o estado corrente, depois eu tenho a parte da cadeia de entrada ainda não analisada, okay? E o conteúdo que está na pilha. Então, algebricamente, representamos da seguinte maneira. Eu tenho, então, o estado corrente, a cadeia, ou parte da cadeia que ainda falta ser analisada, e também o conteúdo da pilha, lembrando, de novo aqui, que o elemento mais à esquerda é o elemento que está no topo, o elemento mais à direita é o elemento que está na base da pilha. Tá? Então, a movimentação ela é definida a partir das três informações. Ou seja, qual é o estado corrente, qual é o próximo símbolo presente na cadeia de entrada e, por fim, o símbolo armazenado no topo da pilha. Então, eu tenho que olhar esses três elementos. Se vocês recordam lá nos autômatos finitos, eu não tinha pilha. Então, eu tinha que olhar qual era o estado corrente e qual era o próximo símbolo, né, da fita. Né? Aliás, qual era o próximo símbolo presente na cadeia de entrada. Agora não. Agora, aqui nos autômatos com pilha, eu tenho que adicionar o terceiro componente, que é o símbolo que está armazenado lá no topo. Tá? Então, a gente tem que olhar esses três do autômato para poder fazer a movimentação. Então, a função de transição, que é o mapeamento, né, ela vai possibilitar movimentações em vazio, e aí, de novo aqui, né, eu já comentei no slide anterior, é sem consumo de símbolos de fita da entrada. Ela pode ser não determinística. Agora, um detalhe importante é que, de acordo com a definição, é obrigatório, olha só aqui, ó, é obrigatório consultar o símbolo presente no topo da pilha, em toda e qualquer transição efetuada pelo autômato. Tá? Então, é obrigatório saber o que tem lá no topo. Se você quiser ignorar o que está lá no topo, a gente vai ver que... vai ver já no próximo slide, mas eu já vou antecipar aqui. Mas toda vez que você quer fazer uma operação e você quer manter um símbolo que está no topo, então você tem que ler aquele símbolo que está no topo e inserir ele novamente, porque toda leitura, isso aqui é importante, toda leitura que o autômato faz na pilha, ele apaga o elemento que está lá no topo da pilha. Tá? Então toda leitura também é uma leitura, mas também é um consumo, né? Ele vai apagar. Então se você quer manter aquele símbolo, você tem que ler e inserir ele novamente. A gente vai ver isso aqui várias vezes, eu vou estar frisando isso para vocês. Tá? Então, após a aplicação de uma transição, o cursor de leitura sofre um deslocamento de uma posição para a direita. O símbolo presente no topo da pilha, olha o que eu falei, ó, ele é removido, sendo substituído pela cadeia de símbolos especificada no lado direito da transição. Então, se você não indicar o que vai ser colocado na pilha, no topo, simplesmente ele vai apagar, né, o que está. O elemento que está no topo ali, ele vai ser eliminado, ele vai ser removido. Tá? No caso de transições em vazio, em que não há consulta, no símbolo na fita de entrada, a posição do
cursor permanece inalterado. Eu já tinha antecipado isso aqui para vocês. Agora que eu estava falando no slide anterior, e aqui está pontuado agora para vocês. Efetuar transições de forma independente do conteúdo do topo da pilha, ou seja, para a gente fazer essas transições e não mexer com o elemento que está no topo da pilha, é isso que ele quer dizer aqui, a gente deve especificar para cada elemento do alfabeto de pilha uma transição que efetue o mesmo tratamento do símbolo de entrada, removendo e, olha só, reinserindo o mesmo símbolo. Então, se você não quer mexer no topo da pilha, você sabe que ele vai ser removido. Então, o que você faz? Você insere o mesmo elemento para que a pilha não, para que você faça um movimento independente do conteúdo da pilha. Ok? Vai ver isso nos exemplos. Bom, aqui nós temos os tipos de autômatos, né? Nós já falamos aqui o determinístico, todas as transições possuem apenas uma possibilidade de movimentação, e o não determinístico, em que há pelo menos uma transição com mais de uma possibilidade de movimentação. Tá? E eu já coloquei para vocês que a classe dos autômatos determinísticos não são equivalentes à classe dos autômatos não determinísticos. Tá? Ou seja, o não determinismo aqui vai impactar no poder de reconhecimento do nosso autômato. Lembre-se disso, é um resultado importante. Tá? Eles não são equivalentes. Além disso, aqui, os autômatos com pilha não determinísticos com transições vazias, eles podem representar um comportamento determinístico desde que eles atendam essas condições aqui, né? Ou seja, desde que o movimento dele seja determinístico. Tá? A movimentação dele seja determinística. Aqui, ó, isso aqui é interessante, né? Até coloquei de vermelho aqui para reforçar para vocês não esquecerem mesmo. Os autômatos de pilha determinísticos reconhecem apenas o subconjunto da linguagem livre de contexto. Doravante, ou seja, no restante aqui das aulas, usaremos os autômatos com pilha não determinística, exceto por ressalvas em sentido contrário. Então, por padrão, vamos utilizar os autômatos com pilha não determinística, exceto em algumas situações que eu vou mostrar também a implementação determinística. Tá? Então, a movimentação de uma configuração para a configuração seguinte é denotada por este símbolo aqui, né? Esse traço com um traço vertical com um traço horizontal, né? Que representa a relação, né, entre aqueles três elementos: o estado corrente, né, o símbolo do alfabeto de entrada e o símbolo do alfabeto lá da minha pilha, ou seja, que tem lá no topo da pilha, e faz o movimento. Então, agora, o que vai ser, o que vai acontecer com agora tem uma nova cadeia a ser analisada e também eu vou ter um novo conteúdo na minha pilha. Então, estando o autômato de pilha em uma configuração, por exemplo, aqui qualquer, né, QI, sigma, alfa, phi, gama, né, uma configuração qualquer aqui, em que eu tenho aqui Q pertence a um conjunto de estados, tenho o símbolo lá na minha fita de entrada, aí eu tenho o restante da minha cadeia, né? Ou seja, o sigma aqui representa o símbolo que está sendo lido, o que o cursor está apontando lá na minha fita de entrada, e representa o conteúdo que está no topo da pilha, e o restante aqui é o que nós temos na pilha. Né? Então, sua transição e movimentação são representadas respectivamente como? Então, está aqui. Eu vou, então, agora, dado que eu estou nessa configuração, ele vai para o novo estado, tá? Novo estado QJ. E detalhe, né? Ele vai agora ter que informar o que vai ser colocado no topo da pilha. O que vai para a pilha agora? O que vai ser gravado na pilha? Tá? Ok? A transição invasiva, e ela tem essa, aí tem agora representado dessa maneira, assim, eu posso representar dessa maneira ou dessa maneira aqui, tá certo? Bom, a transição em vazio, ela vai ser da forma, veja, ele vai mudar, né, de estado, ele pode realizar a operação na pilha, porém, ele não mexe no cursor, ele não mexe na fita de entrada, o conteúdo da fita de entrada permanece a mesma, certo? Um outro ponto de extrema importância aqui dos autômatos com pilha é em relação à configuração final, tá? Que é caracterizado de duas maneiras distintas, porém equivalentes. Tá? Então, são duas formas de ter uma configuração final de um autômato com pilha, porém essas duas configurações elas são equivalentes. Então, vamos ver aqui. Primeiro,
exige-se o esgotamento da cadeia de entrada e também que o autômato atinja um estado final, ou seja, o conteúdo do final da pilha é irrelevante. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho o que nós chamamos de reconhecimento por estado final. Então, o reconhecimento por estado final exige que, no final, que a cadeia, né, seja esgotada, ou seja, você lê toda a cadeia da fita de entrada, tá? E o estado e o autômato atinge um estado final, ou seja, o conteúdo da pilha nesse caso ele é irrelevante. O segundo também exige o esgotamento da cadeia de entrada e também que a pilha tenha sido completamente esvaziada. Então, nesse caso agora, o reconhecimento é por pilha vazia e não importa qual o estado atingido, seja ele final ou não. Geralmente, quando a gente trabalha o reconhecimento por pilha vazia, tá? Nem precisamos marcar qual é o estado final, tá? Porque simplesmente isso é irrelevante. Agora, no primeiro, sim, nós temos que marcar quem é o estado final, quais são os estados finais, e o conteúdo da pilha também não interessa, tá? No final. Mas, lembrando aqui, ó, esses dois critérios, né? Essas duas caracterizações de configuração final, elas são equivalentes. Então, deve sempre ser especificado o tipo de definição adotada. Então, toda vez que você elaborar um autômato, você tem que informar se você está aplicando um autômato com pilha com reconhecimento por pilha vazia ou se você está aplicando um autômato com pilha com reconhecimento por estado final. Você tem que dizer, né? Por quê? Porque a gente precisa saber qual foi a caracterização da configuração final e, consequentemente, definir a linguagem aceita pelo dispositivo. Ok? Então, o critério de aceitação, né, com o estado final, com reconhecimento por estado final, a linguagem aceita por esse critério é denotada por LM e ela é dada da seguinte maneira. Ela vai ser a cadeia W pertencente ao meu alfabeto. Vai ter aqui, né, no final, Q0, a cadeia Z0 inicialmente, né? Essa é a configuração inicial que vai me levar a uma configuração final, né, em que eu tenho aqui um estado qualquer, né? A cadeia ela está vazia, ou seja, não tem mais símbolos na minha fita de entrada para seguidos, e não interessa aqui o conteúdo da pilha, né? Sendo que esse estado qualquer, na verdade, tem que pertencer a um estado final, tá? Pertencer a um estado final. Já o reconhecimento por pilha vazia, a linguagem aceita por esse critério é denotada por V, né? VM aqui é LM, aqui é VM, só para diferenciar, né? E aqui eu vou ter a configuração inicial, né? Veja que é a mesma, tá? Porém, agora eu vou atingir uma situação em que a cadeia, né, de entrada é vazia e a minha pilha também é vazia. E veja que não importa qual é o estado que ele para, pode ser qualquer estado dentro do meu conjunto de estados. Então, aqui o reconhecimento é por pilha vazia e aqui o reconhecimento é por estado final. Ok? Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo, né, de um autômato com pilha. No caso aqui, nós temos um autômato com pilha determinístico, em que o critério de aceitação das sentenças é baseado em pilha vazia. Então, aqui já sabe que então é pilha vazia. Então, a linguagem, né, aceita por esse autômato, né, que é representado por VM1, é a linguagem AI, B, C, 2 elevado a I, tal que I é maior que zero. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma linguagem em que a quantidade de A's a quantidade de C's de 6, né, é 2 vezes a quantidade de A's. Ou seja, o número de 6 aqui é o dobro do número de A's. Tá? Então, aqui nós temos o estado Q0, Q1, então eu tenho dois estados aqui. Eu tenho o alfabeto de entrada, que é ABC. Então, eu tenho aqui o alfabeto da minha pilha. No caso, eu tenho o Z0, que é o símbolo inicial da minha pilha, e o Czão aqui, né? Geralmente, uma outra também convenção, os símbolos da pilha, tá? Nós representamos o alfabeto da pilha, geralmente nós representamos por letra maiúscula, tá? Essa é uma outra convenção também interessante de ser adotada. Então, aqui nós temos, então, dado que ele está em Q0 e vem o A e tem um Z0 na pilha, eu falo um Z0 na pilha, ele está no topo. Então, o que ele faz? Ó? Ele continua em Q0 e olha que interessante agora.
ele vai empilhar, tá vendo? É isso que eu falo para vocês. Ele vai empilhar o Z0, então ele não mexe com o topo. Se ele não vai mexer com o topo aqui, né? Para ele não importa o elemento está na pilha, então ele tem que copiar de novo esse elemento lá. Então ele não mexe no topo da pilha. Então ele não mexe no topo da pilha e empilha, ó, 2 Cs, C, C. Né? Por que ele faz isso? Porque como o A vem um A, então para cada A eu tenho que ter 2 Cs, então vem um A, eu já coloco 2 Czãos. Né? Vocês já vão entender que depois, quando vier C, eu só vou desempilhando esses Cs aqui. Agora, dado que ele está em Q0, vem o A e tem um C no topo, o que ele faz? Ele continua em Q0 e empilha mais 2 Cs aqui. Veja que ele não apaga aquele C. Ele tem que reescrever aquele C novamente. Se ele colocasse aqui 2 Cs, ele ia apagar um C que está lá no topo. Então, para não mexer no topo, só para você inserir, você tem que inserir novamente um C aqui, né? E mais 2 Cs. Então, ele está, na verdade, inserindo no topo da pilha 2 Cs aqui. Ok? Dado que está em Q0 e vem o B, né? O que ele faz? E tem um Z0, quer dizer, é quando, por exemplo, eu posso ter a cadeia B aqui, né? Se a cadeia B fosse que é aceita nessa linguagem, então ele pode começar com B, né? Então, dado que está em Q0, vem o B, ele continua em Q0, né? Aliás, ele vai para Q1 e mantém o símbolo inicial da gramática Z0. Tá? E se está em Q0 e depois vem o B, mas lá no topo já tem um C, ou seja, porque já vem um A, então ele não mexe com o topo da pilha, né? Simplesmente ele muda de estado. Ele vai de Q0 para Q1, não mexe no que está no topo, tá vendo? Ele removeu e inseriu de novo o C. Aqui, de novo, pessoal, é importante. Toda vez que ele lê um símbolo no topo, ele está removendo aquele símbolo. Então, se eu não quero mexer nele, eu tenho que inserir de novo. Por isso que ele faz isso daqui. Ok? E aí ele vai para cá. Então, dado que eu estou em Q1, agora ele está em Q1 e vem um C, e tem um C lá no topo, o que ele faz? Ele vai apenas remover, quer dizer, ele não escreve mais nada. Quer dizer, agora ele removeu o C lá do topo. Então, para cada 2 Cs, né, vem um A, eu coloco 2 Cs, então o C vai ter agora o dobro de A, porque eu vou ter que remover todos os Cs. E no final, olha, quando a cadeia estiver vazia e tiver apenas o símbolo inicial da minha pilha, ele vai remover esse símbolo inicial e a minha pilha fica o quê? Vazia. E o conjunto de estados aqui, obviamente, ele é final, porque o reconhecimento é por pilha vazia. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui um exemplo da computação desse autômato, da simulação dele. Vamos supor que eu tenha aqui a sentença B que pertence a essa linguagem, ou seja, o B, né? E aí, como é o B, é como se o I fosse igual a zero. Se o I é igual a zero, então eu não vou ter nenhum A, não vou ter nenhum C. Okay? Vou ter apenas o B, então o B pertence a essa linguagem. Então, como é que vai ser o processamento? Ele vai pegar essa cadeia aqui, ó. Dado que eu estou em Q0 e tem um B, tem Z0, ele vai para Q1, aí eu vou consumir o símbolo da minha fita de entrada, né? E aqui eu vou ter o Z0. Eu vou cair exatamente nessa configuração aqui, ó. Q1, vazio, Z0. Então, dado que eu estou em Q1, não tem mais nenhum símbolo na minha fita de entrada, e na minha pilha tem um Z0, o que ele faz? Ele continua em Q1 e não escreve mais nada da pilha, e a pilha, então, fica o quê? Vazia. Logo, a sentença ela é reconhecida. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó, bem interessante. A, B, e aqui eu tenho o dobro de Cs. Eu tenho 2 As e aqui eu tenho 4 Cs. Certo? Então, logicamente, que essa cadeia pertence a essa linguagem aqui. Tá? Essa linguagem aqui. Então, vamos lá. Olha como funciona. Dado que eu estou em Q0, vem o A e tem Z0 lá na pilha, né? Porque lembrando que a pilha inicializa com esse símbolo inicial aqui. Então, o que ele faz? Ele vai consumir esse A e vai continuar em Q0. Só que agora ele vai empilhar o Z0, porque ele removeu o Z0. Né? Na hora que ele fez a leitura, ele removeu o Z0. Aí ele empilha de novo o Z0, depois ele empilha um C, depois ele empilha outro C. É isso que ele faz aqui. Nossa pilha passa a ter essa configuração agora. O Z0 está na base e o C é o topo. Agora, novamente, ele está em Q0, A, e agora eu tenho o C no topo. Então, ele vai aplicar esta transição aqui, ó. Esse movimento. Então, ele vai continuar em Q0, aí ele consome o A, só que agora ele vai remover o C e vai inserir 3 Cs. Então, ele vai manter esse C aqui e inserir mais 2. Né? Então, ele já tinha 2 aqui, ó, então ele vai inserir mais 2. Ele removeu esse C aqui, aí depois ele manteve mais 2. Né? Então, ele já estava com esse C aqui, é como se ele tivesse
removido e inserido 3, né? Ou seja, ele manteve o conteúdo da minha pilha, né? Que era esse C aqui, o topo dele, ele não alterou o topo. Tá? Então agora eu tenho 4 Cs, exatamente, que como veio 2 As, eu tenho que ter 4 Cs aqui. Aí vem um B, né? Agora vem um B, dado que eu estou em Q0, vem um B, e no topo da pilha tem um C. Então ele vai fazer essa transição aqui. Tá? Então ele vai para Q1, ok? E aí ele consome o símbolo da fita de entrada, tá? Mas veja que ele não altera o conteúdo da pilha. Q0B, C. Então ele vai para Q1, mas mantém, ó, ele apagou, mas inseriu de novo C. Tá? Okay? Aí ele está agora Q1C e agora ele vai só o quê? Aplicar, ele vai só aplicar a remoção, né? Então, dado que ele está Q1 e tem um C na fita e um Czão no topo, ele vai remover esse topo aqui, ó. Vai remover o símbolo e continua em Q1. Aí ele consome um elemento da fita de entrada, Q1C, aí tem um Czão, aí vai de novo apagar esse elemento no topo, aí já vai ficar 2 Cs aqui, ó, Q1C, aí vai apagar, depois vai para Q1C, aí tem só um agora, apaga novamente, aí eu esgotei a minha fita de entrada, não tem mais nenhum símbolo na minha fita de entrada, e lá no topo da minha pilha tem um Z0. Q1Z0, né, o que ele vai acontecer? Ele vai continuar em Q1 e vai apagar o topo da pilha, ou seja, a pilha fica vazia, então a cadeia ela é aceita pelo autômato, ou seja, essa cadeia ela pertence à linguagem. Okay? Aqui um exemplo de situação em que a sentença não é aceita, né? Ou a cadeia não pertence à linguagem. Então veja agora aqui, ó, do Q0A, BC. O que vai acontecer? Q0A, beleza, ele vai acrescentar 2 Cs, né? Então tá aqui, ó, 2, ele vai para essa configuração aqui. Ok? Ele acrescentou 2 Cs, ele não mexeu no topo, acrescentou 2 Cs. E aí vem um B. Né? Aí o Q0B vai para Q1, consome o B, não mexe lá na pilha, a pilha permanece a mesma. Tá? Ok? E agora vem Q1C, ele vai apagar um elemento, né? Um C lá do topo. Depois vem o outro C aqui, Q1C, aí ele apaga outro elemento do topo. E aqui vem, ó, Q1CZ0. Quando a gente olha aqui, ó, não existe uma transição para essa situação. Dado que ele está em Q1, vem C e Z0. Não existe. Então, o que acontece com esse autômato? Ele vai travar, ou seja, ele vai parar e não vai reconhecer essa cadeia. Tá? Porque não existe uma função de transição para esse movimento aqui, né? Para esse estado aqui que ele está. Né? Ou seja, estou no estado Q1, o símbolo na fita de entrada é C e o topo da pilha é Z0. Isso não está previsto aqui, então o autômato ele vai travar, né? Ele vai olhar que não esgotou a fita de entrada e também o símbolo do topo da pilha não é vazio, né? Ou seja, tem um elemento lá, então essa sentença ela é rejeitada pelo autômato. Outra situação também aqui, ó, é a mesma coisa, similar a essa, né? Só que agora eu tenho 2 As e 3 Cs, então ele já vai travar, ele vai ter uma situação aqui que não é prevista. Eu vou fazer mais rápido aqui, mas é o mesmo processamento, só que agora, ó, ele vai ter um C a mais aqui, quer dizer, eu vou ter o Q1 vazio, o C. Quer dizer, a minha fita de entrada não tem nenhum elemento mais, mas eu tenho um C aqui no topo, né? Quer dizer, essa configuração aqui não está prevista no meu autômato, então o autômato também vai travar e vai rejeitar essa cadeia, ok? Bom, a gente pode também representar o autômato através de um diagrama de estados. E aí eu vou ter que estender a notação do diagrama de estados estudados lá em autômatos finitos. Então, para permitir a representação gráfica, né, dos autômatos com pilha, os arcos entre dois estados P e Q, eles vão ser rotulados com cadeias da forma o símbolo que ele está sendo lido, o elemento que está no topo da pilha e o que vai ser escrito na pilha. Então, a gente vai usar essa barra, né, na diagonal aí para representar o símbolo que vai ser escrito na pilha. Então, é muito parecido com o anterior, tá bom? Então, aqui nós temos um outro exemplo, né? Na verdade, é um exemplo diferente do anterior, que agora o número de As, né, é o dobro do número de Cs, tá? É o inverso. Certo? E aqui também é baseado em pilha vazia. É o mesmo exemplo, só que agora eu estou usando, aliás, um exemplo diferente, mas agora usando um diagrama de estados. Então, é a mesma leitura que deve ser feita aqui. Tá? Aqui está um pequeno erro aqui, mas é só para entendimento de que agora, dado que eu estou em B0,
né? Dado que eu, por exemplo, vamos reconhecer o B, né? Cadeia B, sentença B. Então, vem um B e eu tenho Z0 no topo, o que ele faz? Ele continua em Q0 e apaga, né, o elemento que está no topo. Ele não escreve nada, na verdade. E não é que ele apaga, ele não escreve nada. A melhor leitura é essa. Porque toda vez que ele lê o símbolo do topo da pilha, né, ele vai apagar, ele vai remover esse elemento. Então, quando eu uso essa barra vertical, diagonal aí, é para dizer para ele escrever. O que ele vai escrever na pilha? Simplesmente ele não escreve nada. Ok? E aí a pilha fica vazia e aí ele reconhece esse elemento. Agora, se começar com A, aí já vai mudar de estado, vai para Q1, e aí ele vai fazer todo o processamento. É muito parecido com o exemplo anterior, bem aqui tem um errozinho, mas dá para entender aí, certo? Agora, esse outro exemplo aqui, né? Agora nós temos um autômato com pilha não determinística, vou chamar de M3, com critério de aceitação baseado em um estado final. Tá? Então, baseado no estado final aqui. Então, veja, aqui nós temos a linguagem AICJ, onde I é maior que igual a 1 e J é igual a I, ou seja, a quantidade de A's é igual à quantidade de C's, ou a quantidade de C's é igual à quantidade de A's, ou a quantidade de C's é 2 vezes a quantidade de A's. Então, veja que o não determinismo permite fazer esse ou aqui, né? Tá? Então, se a gente for por aqui, ó, então o Q é zero, né? Então, o Q é zero. Então, vamos considerar que a quantidade de A's ou a quantidade de C's é igual à quantidade de A's. Então, eu vou por esse caminho aqui, ó. Tá? Vou por esse caminho aqui, de Q0 para Q2. Ou seja, para cada A que vier, eu vou acrescentar um C. Eu vou contar. Vem um A, joga um C na pilha. Vem outro A, joga um C na pilha. Vem outro A, joga um C na pilha. Então, inicialmente, ó, vem um A e tem Z0 na pilha. Então, eu mantenho o Z0, eu gravo de novo lá na pilha Z0 e mantenho o C. Tá? E toda vez que vier um A e tiver um C na pilha, eu vou armazenar mais um C. Eu vou armazenar um C. Então, vem um A, coloca um C. Vem um A, coloca um C. Vem um A. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. De tal maneira que quando vier o 6, aí eu vou desempilhando. Veio o 6, então eu vou tirando os 6. Né? Vou tirando os 6 da pilha. Então, veja a importância da memória. Então, a memória, né, que é a pilha, ela permite contar o número de A. Então, eu vou armazenando. Cada vez que vem um A, eu armazeno um C. E depois, cada vez que vier um C, eu vou apagando esse C da pilha. Tá? É isso que ele faz aqui. Então, quando ele chegar aqui em Q3, que ele vai apagando, aí o que vai acontecer? Não tem mais nenhum símbolo na minha fita de entrada. Né? Na minha fita de entrada. Tem o Z0 lá no topo. Ele mantém o Z0, ele podia apagar o Z0 também, e ele vai para o estado final aqui. Dá para ver aqui é o estado Q4. Tá? Ele vai para o estado aqui Q4, que é o estado final. Ok? Agora, se é o dobro, né? Ou seja, o número de Cs é o dobro do número de A's, então ele vai para esse outro caminho aqui. Veja, então, que aqui em Q0 eu tenho não determinismo. Tá? Então, aqui em Q0 eu tenho não determinismo. Então, ele tem que seguir aqui para cá, para essa direção. Tá? Então, se ele for para cá, o que vai acontecer? Dado que ele está em Q0, vem o A, né? E tem o Z0 lá no topo, ele vai empilhar agora 2 Cs. Né? Ou seja, para cada A, agora eu vou ter que ter 2 Cs. Vem um A, coloca 2 Cs. Vem um A, 2 Cs. Vem um A, 2 Cs. E assim por diante. Depois, ó, ele vai só empilhando e depois aqui ele vai só desempilhando os Cs. De maneira tal que ele vai desempilhar até o quê? A fita de entrada estiver vazia. Depois que a fita de entrada está vazia, né, vai ter só um sino inicial lá na pilha, que é o Z0. Não precisa mexer, aí ele vai mudar para o estado Q4. Tá? Que é o estado final. Então, aqui a aceitação é baseada em estado final. Então, nós temos aqui um exemplo de reconhecimento da cadeia AACC. Então, nesse caso aqui, a gente consegue observar bem que o número de A's é igual ao número de C's. Correto? Então, eu vou começar logo por esse caminho aqui. É lógico, né, que o compilador lá, que o processador, ele vai tentar os dois caminhos, né? Ou seja, vai em paralelo ou vai usar recurso lá que nós já falamos do backtrack. Mas aqui eu vou pegar esse caminho aqui, né? Para cada A que vier eu vou acrescentar um C. Então, dado que eu estou em Q0, tem um A na minha fita de entrada e Z0 na pilha,
Então, eu vou acrescentar um C e vou para o próximo estado, Q2. Q2A, continue em Q2, acrescento outro C na pilha. Agora, veio o Q2, agora eu vou só desempilhar os elementos. Então, veio o Q2, vou desempilhar agora o C, né? Q3C, né? Vou desempilhar o C, e agora, ó, a minha fita ficou o quê? Vazia, minha cadeia de entrada ficou vazia, e aí eu cheguei aqui nesse estágio, então eu tenho essa transição aqui, ó, de Q3 para Q4. Então, Q4 vazio, Z0. Como atingiu o Q4 e Q4 é o estado final, então a cadeia ela é aceita pelo autômato. Agora, essa situação aqui também, que também é de aceitação, só que ele vai por um outro caminho, né? Ele já vai por esse caminho aqui, né? Então, aqui é 0A, ele vai fazendo todo o processamento, e agora, para cada A, ele vai acrescentando 2 Cs. Quando vier o C, ele vai apenas apagando o número de Cs até chegar em Q3, dado que ele está em Q3 e agora a cadeia de entrada está vazia, né? Ele vai para Q4 e Q4 é estado final, ou seja, a cadeia então também é aceita pelo autômato. Okay? Então, veja que o reconhecimento em ambos os casos ele foi bem sucedido, né? Já na primeira sequência de movimentos, uma vez que a escolha da transição a ser aplicada na configuração inicial foi corretamente adivinhada, né, nas duas situações. No entanto, a escolha da transição que vai ser aplicada na configuração inicial, no primeiro caso, poderia ter sido diferente da apresentada, né? Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter escolhido, dado que eu estou em Q0 e venho A, eu vou para Q1, e aí eu vou apenas empilhar 2 Cs, de Q1 vou para A, de Q1 vou empilhar mais, aí vou começar, veja que eu empilhei, eu segui o caminho oposto, né? Para cada eu empilhei 4 Cs, e na verdade o número de A's é igual ao número de Cs. Então chegou aqui em Q3, né? A cadeia está vazia, e agora eu tenho 2 Cs no topo, né? Ou seja, porque eu botou 2 Cs aí nesse caminho. Então o que vai acontecer? O autômato ele vai travar, e ele vai travar, então ele vai rejeitar essa cadeia nesse caminho aqui. Ou seja, vamos olhar aqui a árvore de derivação, que fica mais fácil, né? Então, a árvore de derivação tem um caminho que vai me levar ao fracasso, mas tem um caminho aqui, ó, que vai me levar ao sucesso, né? Então, esse caminho que me leva ao sucesso, tá? Vai fazer com que essa cadeia seja, então, aceita. Ou seja, lembre que o não determinismo basta que um dos caminhos me leve a uma situação de aceitação para a cadeia ser reconhecida. Agora, se por acaso eu tivesse uma situação como essa aqui, né? Eu tenho a cadeia AAC, né? E aí, veja que nenhum caminho, quer dizer, porque o número de A's é diferente de C's, ou seja, ele não coincide com nenhuma daquelas duas situações. Ou eu tenho o número de A's igual ao número de C's, ou o número de C's é 2 vezes maior que o número de A's. Não acontece nenhuma dessas, então qualquer caminho que ele seguir vai me levar a uma situação de fracasso, ou seja, ele não vai atingir o estado Q4, né? E aí o autômato ele vai ser, no caso, o autômato ele vai parar numa situação, ele vai travar, né? Porque não vai ter a transição, ele vai travar e vai então rejeitar, né, aquela cadeia. Okay? Duas observações importantes que eu já destaquei ao longo da aula. Primeiro, em relação à transição em vazio. Então, os autômatos com pilha eles são capazes de efetuar movimentos independentes da existência de símbolos na fita de entrada. Então, independente do conteúdo da fita de entrada, ele vai se deslocar, né, de um estado para outro, também executar o esvaziamento da pilha ou fazer qualquer outra operação na pilha. Outro detalhe importante, o esvaziamento da pilha necessariamente impede qualquer possibilidade de movimentação futura. Então, esvaziou a pilha, não tem como se movimentar, porque a pilha está vazia. E, por fim, os critérios de aceitação, tá? Eles são equivalentes. Então, a classe de linguagens aceita por um autômato com pilha não determinista com critério de aceitação baseado no estado final é idêntica à classe de linguagens aceita por um autômato com pilha não determinista com critério de aceitação baseados em pilha vazia. Então, essa equivalência oferece, né, pessoal, uma liberdade da escolha do critério, quando se pretende demonstrar algum teorema. Então, quando você também for elaborar o autômato com pilha para uma determinada linguagem de contexto, você também tem que especificar se o critério de aceitação é por
pilha vazia ou se o critério por aceitação é por estado final, lembrando que esses critérios são equivalentes. Ok? Bom, esta foi a nossa aula sobre autômatos com pilha. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.